Uma internauta quer saber por que até hoje nós cumprimos a Torá, se a Torá ela foi dada tantos séculos atrás, há tantos milênios atrás, mas até hoje nós, o povo de Israel, nós insistimos em cumprir Torá. A primeira coisa que tem que ficar esclarecida é que a Torá, quando ela entrega os mandamentos, as leis que Moshe escreveu, a Torá ela diz que essas leis ela é para o hoje, não hoje daquele tempo, não hoje no passado ou do passado, é para o hoje atual. Então a Torá ela é sempre atual. Ela nunca foi somente para aquele tempo, para aquele povo ou para aquela região. Não, a Torá ela é atual. Esse mandamento que eu vos dou hoje, então é para hoje. E por essa razão, a Torá ela é praticada até hoje por nós, o povo de Israel. E a Torá ela tem assim como objetivo, um dos objetivos dela, a qual nós estudamos, não é apenas adquirir sabedoria dos céus, porque a Torá veio dos céus. Então, ela não tem por objetivo único apenas adquirir sabedoria dos céus. Mas a Torá, ela serve para nós nos conectarmos com o Criador. E por mais que uma mitzvah ou uma mitzvah conecte alguém ao Criador, cumprindo a vontade dele, é através do estudo da Torá que a nossa mente, através da nossa alma, ela se conecta à mente elohímica. Porque nós, a partir daí, nós conhecemos o nosso Criador, nós nos apresentamos diante do nosso Criador, fazendo e obedecendo a vontade dele, e trazendo a presença dele aqui para o mundo, e nós nos entrelaçamos e nos tornamos um só com ele. E o estudo da Torá, a prática das mitzvot, conhecer o Criador, cumprir a vontade dele, esse é um vínculo muito profundo, é o vínculo mais profundo que podemos ter com o Criador. E a Torá, ela não é um conhecimento antigo, para povos antigos. A Torá é para o futuro, é para o agora. A Torá não fica parada no tempo. E acima de qualquer questão racional, ideológica, religiosa, a Torá ela é um caminho misterioso que nos leva, que nos conecta ao nosso Criador. E essa interação ela gera uma reciprocidade por onde o Criador cumpre a sua aliança com nós, o povo de Israel. E a Torá, por exemplo, para ser preservada e para que o povo de Israel seja preservado, que todos os povos antigos não foram preservados, eles foram destruídos. O Egito dos faraós não existe hoje mais. Esse Egito que existe hoje não é mais o Egito do faraó. A Pérsia não é mais a Pérsia dos antigos reis, hoje chamado Irã. A Babilônia não é mais a Babilônia que existiu no passado, hoje é o Iraque. A Grécia não é mais a Grécia da época dos filósofos, da época de um grande conhecimento, da época do Império Grego. Muitos povos adentraram a Grécia. O Império Romano também não é mais o mesmo Império Romano do tempo dos Césares. Muitos povos imigraram, guerrearam
aquela população romana e praticamente foi dizimada. E esses povos que perderam as suas terras, eles perderam também a sua cultura, eles perderam a sua religiosidade, as suas tradições, eles perderam as suas identidades. Mas o povo de Israel, mesmo que não tenha uma terra, mesmo que seja perseguido, mesmo que seja odiado, o povo de Israel preserva a sua cultura, preserva a sua natureza israelita, preserva a sua conexão com o Criador. E tem uma mitzvah muito interessante na Torá, que diz que está em Vaikra, capítulo 20, verso 23, que diz para não imitar o costume dos outros povos. Então, quando Israel estava nos 40 anos de deserto, no livro de Vaikra, foi escrito no livro de Vaikra, livro de Levíticos, capítulo 20, verso 23, um mandamento para que os israelitas não imitassem o costume dos povos. Então, quando eles entrassem na terra prometida, não era para eles imitarem os costumes daqueles povos, não era para sincretizar aquelas religiões, aqueles hábitos, aquela idolatria, aqueles sacrifícios humanos. E essa lei serve até o dia de hoje. Hoje nós vivemos em um mundo globalizado, um mundo de muita mistura. E até hoje esse mandamento vale para o povo de Israel, para a gente não imitar o costume dos outros povos. E a gente vê que a humanidade está em decadência, e numa decadência com muita velocidade. O ser humano está sendo deformado, está perdendo a sua essência. As pessoas estão deixando de ser originais, justamente por conta da imitação. Pessoas querem imitar artistas, esportistas. As pessoas pegam qualquer coisa que enaltece a sua vaidade, que abrilhanta a sua vaidade e o seu ego para imitar. E com isso imita também os costumes de pessoas famosas, de pessoas importantes. Independente da moralidade, independente do respeito da verdade. E essa lei, por exemplo, ela vale para nós até os dias de hoje. E na nossa cultura, na cultura israelita, nós preservamos o nosso conhecimento baseado nos estudos da Torá. Isso é preservado até os dias de hoje. E aqui nós temos aqui para vocês um pequeno exemplo, do que nós fazemos no encerramento do Shabat, por exemplo. Isso aqui é um serviço de Havdalah, onde a gente entrega o Shabat. Nós recebemos o Shabat no sexto dia, que é a sexta-feira, é Kabbalat Shabat, e no final do sábado, no pôr do sol do sábado, que é o sétimo dia, nós entregamos o Shabat. Nós recebemos o Shabat e nós entregamos o Shabat. E isso é feito, isso já foi dito, isso foi registrado, isso já aconteceu desde a criação do homem no Jardim do Éden. Então, o Shabat, por exemplo, que foi escrito na Torá por Moshe, ele vem desde a criação do mundo, desde a criação do homem, e foi escrito na Torá, e nós preservamos até os dias de hoje. E aqui nós temos aqui um pedacinho do nosso serviço de Shabat. Vamos fazer a bênção do Talit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzvana l'mitzvat tzitzit. Amém.
Wendel, toca o sofá? Bora lá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzvanu lishmor kol shofar. Amém. הנה אל ישועתי, אפתח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת, יא אדוני ויחי לי לישועה, ושאבתן מים בששון, מן מענה הישועה, לאדוני הישועה על עמך, ויחתך סלה. אדוני צבאות עמנו, משגבי לנו אלוהי יעקב. אדוני צבאות עמנו, משגבי לנו אלוהי יעקב. אדוני צבאות עמנו, משגבי לנו אלוהי יעקב סלה. אדוני צבאות אשרי, אשרי אדם פותח בך. אדוני צבאות אשרי, אשרי אדם פותח בך. Vamos cantar Ana Bechoa, tem aí na cópia que eu dei para os irmãos. Ana Bechoa, Gedula Yemnincha, Tachiserura. Sagvenu, tarenu, tarenu nuram. Hana bechoa gedula yemnincha, tachiseruram. Kaber rinat, amecha sagvenu, tarenu nuram. Então, e nós temos o encerramento, né, do nosso serviço de Shabbat, a parte religiosa, mas a nossa vida religiosa, a nossa vida espiritual, a nossa vida de cumprir Torá, de trazer a presença do Kadosh aqui para o mundo, ela acontece todos os dias da semana, 24 horas por dia. A nossa conexão com o Eterno, ela acontece 24 horas por dia.